Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, eu peço que você deixe a sua inscrição. Basta clicar no botão que fica abaixo da tela desse vídeo, escrito inscrever-se, e você já estará inscrito. Peço também que você deixe seu like, seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem cumpra o resultado para o qual ela está sendo enviada e ela saiu do coração de Deus para abençoar vidas. Esse é o propósito desse canal. Amém? Então abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, no capítulo de número 8, versículo de número 43 em diante. Vai falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. Diz assim: E uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem és que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. Versículo 48. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Essa passagem é muito conhecida, muito divulgada nas nossas igrejas, nas pregações, muito conhecida, essa passagem. E algo muito interessante, que às vezes a gente se atém, ao fato de ela ter sido curada, o fato de ela ter tentado se esconder, mas é um contexto muito mais grave aqui. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra que desde lá do Egito, na saída do Egito, quando o povo foi para o deserto, quando a mulher ela passava por aquele período menstrual, as mulheres elas tinham que ficar fora do arraial. O que era o arraial? Antigamente as casas eram em tendas, o povo estava em transição. E também naquela época não era comum ter muitas edificações. As residências eram por meio de tendas. E quando a mulher ela ficava nesses dias, período menstrual, ela tinha que se separar do arraial. E muitas pessoas usam esse contexto para dizer que a Bíblia é machista. Só que é bem mais profundo do que isso. Porque quando lá no Jardim do Éden, a serpente enganou Eva e Eva deu o fruto para Adão, houve ali uma ruptura entre o homem e a mulher. Porque a mulher acusou a serpente, o homem acusou a mulher de terem caído. Houve ali uma divisão. Por isso que Deus, a partir daquele momento, ele vai instituir o casamento. Por isso que a palavra vai dizer: iniciar o homem a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Ou seja, vocês não podem mais caminhar separadamente, tomando decisões separadamente. Porém, criou-se essa cultura da mulher ser uma escrava do homem, uma mulher que faz tudo que o homem manda, que só serve para servir o homem, que só serve para satisfazer os desejos sexuais do homem. Então você imagina aquelas mulheres no deserto, no deserto que já não é um lugar fácil, passando por um período menstrual, que uma época que não existia absorvente, e ainda ela ter que satisfazer o seu marido. Por isso que Deus vai instituir: quando a mulher estiver nesse período, ela tem que ficar fora do arraial, ou seja, fora da sua casa, com outras mulheres passando por aquele período juntas, sem se preocuparem em ser atraídas não é a palavra, ser praticamente obrigadas a terem relações com os seus homens, os seus maridos, nesse período. Não era uma coisa fácil. Então Deus instituiu essa lei para proteger as mulheres, e não para segregar, e não para punir. Embora a palavra estava dizendo que quando a mulher estivesse nesse período impuro, Por quê? Porque era um tempo de homens, de civilização meia bárbara, beirando a barbaridade. Eram homens chucros, ogros, homens que tinham acabado de sair de um lugar de servidão, de escravidão. Então, os homens não iam aceitar que as mulheres estavam passando por aquele momento sensível e eles não poderiam ter as suas relações sexuais. Então, Deus criou
esse momento para que as mulheres pudessem se separar, ficar no momento delas lá, no período que Deus sabe que é um período difícil, né, para a mulher. Então, criou-se esse costume, né, das mulheres ficarem separadas nesse momento. Agora você imagine essa mulher, que durante 12 anos o fluxo dela não cessou. Durante 12 anos essa mulher tinha que viver fora, afastada dos homens, da civilização, né, da sociedade. Você imagina uma mulher, que já é difícil ser mulher nos dias de hoje, você imagina nesses dias, nos dias de Jesus, passando, tendo essa divisão, essa separação. E essa mulher, ela está desesperada, ela foi a médicos, gastou toda a sua herança, todos os seus recursos e nada, né, que ela fazia, nada que os médicos faziam dava jeito. Essa mulher, tão desesperada, tão cansada de viver à margem da sociedade, a ponto de que ela se espreita pela multidão e chega por trás de Jesus. Ela dizia, se eu somente tocar, aqui em Lucas não fala, mas nos outros evangelhos fala, se eu somente tocar, serei curado. Se eu somente tocar nas vestes, eu não vou nem tocar no corpo dele para não deixar ele impuro, porque acreditava-se isso. Uma pessoa que estava passando por aquele momento impuro, né, tanto pela menstruação quanto pela lepra, a pessoa que fosse tocada ela era considerada também impura. Então ela tinha que ser separada, ficar à margem da sociedade, à margem da sua habitação, da sua tribo. Né? Era um país tribal, como muitos países é até hoje naquela região. Inclusive você vê a guerra no Afeganistão, a guerra na Palestina, porque são países tribais. Eles não sabem viver em sociedade. Para eles, a tribo deles que tem que governar. Por isso que eles matam-se uns aos outros. E Israel não era diferente. Né? Nesse período, e até o dia de hoje, não tanto quanto as outras nações, mas tem essa separação. Né? Inclusive, lá também tem a questão política muito acirrada. Né? Até por questões, né, desse sentido, de outras nações. Né? Enfim, direitos, deveres, que não vem ao caso dizer agora. Então era um costume desse povo, daquela região, na verdade, né? Ser pouco sensível a essas coisas. Então essa mulher, ela colocou na cabeça dela que era a minha última jogada, a minha última tentativa, o meu ato de desespero, eu vou tocar nesse homem porque eu sei que eu vou ser curado. E eu nem preciso tocar no corpo dele, eu só preciso tocar nas vestes. Isso foi um ato de fé tão grande, que Jesus nem estava vendo ela. Mas o fato dela crer no coração dela e tocar nas vestes de Jesus, ela foi verdadeiramente curada. E Jesus percebeu isso. Por isso que ele perguntou, quem foi que me tocou? Não tocou nele. E ele diz, quem foi que me tocou? Às vezes a gente ora, a gente busca, a gente jejua, a gente se consagra, mas de uma maneira mecânica, de uma maneira que não é orgânica. Mas tem um pregador que eu gosto muito que ele fala assim, a gente precisa orar, mesmo quando a gente não tem vontade. E continuar orando, e continuar orando, e continuar orando, até que a gente comece a orar de verdade. O que isso significa? Até que a sinceridade do meu coração venha para fora, para que todas as escamas da religiosidade, do ego, do orgulho, eles fiquem totalmente expostos. Aí sim eu começo a orar de verdade. Por isso que a palavra vai falar que Deus não procura os adoradores, Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, que adorem de todo o seu coração. Né? Em outra passagem vai dizer, né, que as pessoas adoram com seus lábios, mas o coração está longe. Por isso que você vai ver muitos cristãos aí com costumes mundanos, muitos cristãos com um posicionamento que vai contra os princípios da palavra de Deus. Porque adoram com os lábios, mas o coração está longe. Por isso que essas pessoas não tocam Jesus. Por isso que essas pessoas não chamam a atenção de Cristo. Por isso que essas pessoas não conseguem desfrutar das virtudes de Jesus. Porque a boca adora, mas o coração está longe. E você, assim como essa mulher que estava desesperada por uma resposta, que estava buscando ali uma cura, mas quando a palavra vai dizer que quando ela é curada, ela se aproxima de Jesus, a palavra vai dizer que ela se curva, que ela se adora, que ela está ela chega a estar tremendo, e de tamanho tremor do que
foi aquele momento para ela. Porque ela buscou tudo. Todos os recursos dela que ela tinha foi para aquela cura e ela não teve. E bastou tocar nas vestes de Jesus e ela foi curada. Então imagina essa mulher pensando, que homem é este? Que Deus é este? Que cura, que me curou depois de eu ter buscado tudo nesse mundo. E nada do que eu busquei me deu resultado como simplesmente tocar nas vestes dele. Que você toque o coração de Jesus com a tua fé. Que você tenha esse mesmo desespero de alma em buscar o Senhor Jesus, em buscar a sua glória, em buscar a sua atenção, porque Ele está procurando e os olhos deles estão sobre a terra, a procurar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.